Cortisol, eu sou um defensor do cortisol, porque a galera fica muito no estresse, o hormônio do envelhecimento, ele é um vilão, né? Em determinados níveis, né? O cortisol, ele te... Exatamente. É. Então, a gente aprende, quando vai estudar o funcionamento humano, que a diferença do remédio pro veneno é a quantidade. Sim, sim. Então, se a gente sacar o cortisol de uma pessoa, colocar um tubinho e tirar, a pessoa ela entra numa depressão profunda. Não tem hormônio. Porque esse estresse, num determinado nível, ele é o que nos acorda, por exemplo. Né? Melatonina e cortisol, eles têm esse balanço. Então, o cortisol, ele, em níveis legais, ele nos acorda, ele faz a gente buscar as coisas, né? Esse tipo de situação. Mas ele tem, o excesso dele causa o estresse. E nós temos dois tipos de estresse. O estresse agudo. Estresse agudo é aquele, tô na rua, veio o assaltante, o coração disparou, aí eu fugi e tal, entrei num comércio, me salvei. Aí ele vai e baixa. Isso o corpo humano está preparado há 7 milhões de anos de evolução para ter. Sim. Que o cara viu o leão, corria, volta e tal. Então a gente está preparado para isso. Sim. O que tem só na vida atual? O estresse crônico. Que ele sobe o cortisol e fica no alto sempre. Mantém. Tem prova, tem boleto, tem lá, tem que fazer, tem que gravar, né? Um amigo da minha esposa, recebi a notícia agora, há 30 anos, infartou. Tá aumentando, tá diminuindo, né, a idade dos infartos. Do infarto. Né? O infarto era coisa de idoso. Agora tem adolescente infartando. Né? Então, assim, quanto de estresse não tá, porque o mundo vai ficando mais estressante e tal, né? Então, o que acontece? A gente tem, pra galera aí que não conheça de medicina e de nada disso, a gente tem uma barreira em volta do cérebro chamada barreira hematoencefálica, né? Qual que é a tua especialidade? Cirurgia plástica. Cirurgia plástica. Mas é que eu faço neurociências também. Então e você entende bem isso porque a cirurgia tem que cuidar de todas essas, da homeostase, né? Sim, sim. Então a gente tem lá a barreira hematoencefálica, que ela é igual uma peneirinha, né? Aquela peneirinha, então a molécula não entra. Ela para proteger o cérebro, porque o cérebro é o bebezinho mimado do corpo, né? Nada passa. Só que o cortisol passa. O cortisol, ele acessa o sistema. E ele acessa exatamente no hipocampo. Então, o hipocampo, ele é a área que vai buscar informação. Ele é eu brinco que ele é nosso Google. Imagina se não tivesse o Google. Você fala, quero comprar um tênis azul. Aí você tem que entrar site por site atrás. Então, você vai no Google e diz, Google, me traz um tênis azul. Aí ele vasculha e te traz a informação. O hipocampo faz, uma das funções é mais ou menos isso. Então você fala, qual que é a capital do Brasil? Aí ele vai, varre a informação e te traz aquilo que você quer. O cortisol, ele inibe esses neurônios do hipocampo. Ele deixa o hipocampo sem funcionar. O neurônio fica pobrezinho lá. Então, quando você fala assim, qual que é a capital do Brasil? O Google caiu, o servidor, e ele não consegue achar. Sim. E quanto mais nervoso eu fico, mais cortisol eu libero, então eu entro num ciclo de feedback, né? Eu libero o cortisol aqui na suprarrenal, ele sobe, ele induz a inibição do hipocampo, o hipocampo fala, ferrou e estamos com um problema, então libera mais cortisol e eu não vou passar na prova, e fica um ciclo de... A pessoa relaxou, a informação volta. Sabe quando a gente discute com alguém? Discute, negocia e tal. Aí você vai tomar banho e você fala... Eu devia ter falado. Essa aqui eu ia matar, mas eu não lembrei na hora. Não lembra por causa do nervosismo. Eu tenho um professor que falava que o estresse emburrece. O estresse emburrece. Muito boa essa frase. Muito boa. É verdade. Eu tava dando esses dias aulas sobre estresse para os adolescentes e eu perguntei assim, como é que um homem tem ereção? Soltei a pergunta. Né? Para adolescentes. Imagina com alvoroço. E eu falo, se você falar assim, e o pintinho. A mamãe e o papai namora e tem a sementinha. Aí não dá. Então você tem que ir nesse nível de vamos trocar ideia, né? Vamos trocar ideia e tal. E eu perguntei, como é uma ereção? Eu falei, a ereção é uma coisa mecânica.
você tem... É igual uma bexiga, você põe água e liga, ela vai aumentar de tamanho. Então, o que é uma ereção? É uma liberação de sangue e tal, que vai causar a ereção. Aí, legal, entenderam? Beleza, vamos falar de estresse. Aí fui falando e tal, aí eu falei assim, ó, quando a suprarrenal recebe uma informação que fala, ó, estamos em perigo, ela vai liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina. Ela vai liberar isso no sistema. Para proteger o corpo, ela reduz o tamanho das veias. É uma vasoconstrição. Tanto que quando a gente vai tirar sangue e tá com medo, a enfermeira fala, sumiu a veia. Sumiu a veia. O que é o sumiu a veia? Essa adrenalina, ela traz a veia pro centro. Porque ela pensa, se eu tô em combate, eu vou lutar, se eu deixar essa veia aparecendo, eu posso ter uma hemorragia. Então a veia some. Uma constrição. Aí eu penso, você tem lá uma mangueira. Imagina uma mangueira saindo água. Você diminuiu o tamanho dela. O que acontece com a água? Ah, sai pouca. Começaram a entender por que não tem a ereção? Sim. Ah, não sei o quê. Porque... Então, às vezes, o nervosismo da primeira vez, ou saiu com alguém que você vislumbra, e esse nervosismo libera cortisol, libera adrenalina e causa ereção. Falta de ereção. Como que é o nome da falta de ereção? Tem um nome... Impotência. Impotência sexual, causa branco. Disfunção erétil. Disfunção erétil, esse nome é melhor. Né? Então você vê que esse desequilíbrio hormonal e esse desequilíbrio de neurotransmissores, eles causam problemas físicos, problemas que a gente consegue ver, que é o branco. Então assim, se você chega em casa, você lembra tudo que tinha na prova. Sim, aí que relaxou. Relaxou. Né? Relaxou, parou de liberar o neurôniozinho lá do hipocampo, volta a funcionar, ele não é mais inibido e você lembra. Então eu sempre falo assim, na prova, começa a fazer as questões mais... Lê, dá aquela folheada em tudo, começa a fazer as mais fáceis. Por exemplo, redação, se tiver na prova... Começa a fazer redação, porque redação é uma coisa que você vai construir na tua cabeça. E aí, aquilo ali, quando o seu cérebro vai olhando, fala, tá indo bem. E ele vê que ele está num ambiente mais seguro, essa liberação de cortisol ela vai diminuir. E às vezes leva 5 minutos para metabolizar. Só que a pessoa não dá os 5 minutos. Ela fica alimentando. Então ele fala, zerou o cronômetro. Estresse, zerou o cronômetro. Eu tô com medo. Zerou o cronômetro. Você fica zerando o cronômetro para sempre. Nunca vai metabolizar aquilo. Sim. Quando a gente vai falar em público, você sobe no palco, tem uma plateia gigante. Eu não sei como você... Assim, eu já dei mais de 1000 palestras. Me dá dor de barriga, me dá tremedeira na mão, sua mão, né? Sempre. Só que a gente aprende com a experiência que assim, cara, isso simplesmente vai acabar sozinho. A hora que você entra, acabou, sozinho. Né? Tanto que a gente começa a apresentação, a perna tá um pouco tremendo, aquele incômodo na barriga, a mão tá suando, e daqui a pouco tá legal a palestra, aí você não quer mais sair, né? Aí dá o horário, fala, mais 5 minutinhos pra gente falar aqui e tal.